Todos riram dele por comprar uma cabana no meio do nada. Mas o que tinha no subsolo muda tudo. Antônio Silva caminhava pelas ruas empoeiradas de São Bento do Sapucaí, com os ombros curvados pelo peso da decepção. Aos 52 anos, o carpinteiro havia perdido o emprego na marcenaria onde trabalhou durante 23 anos, quando a empresa faliu devido à concorrência das grandes lojas de móveis baratos. Foi então que decidiu gastar suas últimas economias, comprando aquela cabana abandonada nos arredores da cidade. Uma decisão que todos consideraram completamente insensata. Antônio perdeu a cabeça de vez, comentava Dona Carmen na padaria, balançando a cabeça com pena. Gastou 12 mil reais numa casa que não vale nem 2 mil. Aquilo ali é só madeira podre e goteira, completava o padeiro João. O homem jogou dinheiro no lixo. As risadas e comentários maldosos ecoavam pelas ruas sempre que Antônio passava carregando suas ferramentas enferrujadas em direção à propriedade. Mesmo sua irmã Márcia, a única família que lhe restava, tentou convencê-lo a desistir da compra. «Antônio, você está sendo teimoso demais», disse ela na última conversa antes dele se mudar. «Essa cabana fica a 15 quilômetros da cidade, não tem vizinhos por perto. E você sabe que tem problema no coração. E se algo acontecer?» Mas Antônio já havia tomado sua decisão. Depois de perder a esposa Clara 5 anos antes, vítima de um longo período de doença que o deixou endividado, ele precisava recomeçar. A cabana representava sua última chance de ter um lar próprio e talvez conseguir uma renda extra fazendo móveis sob encomenda. Na primeira manhã na propriedade, Antônio acordou antes do sol nascer. A cabana estava exatamente como esperava. Telhado furado, janelas sem vidro, chão de madeira apodrecida em vários pontos. Mas havia algo na estrutura que despertava nele uma estranha esperança. As vigas principais estavam sólidas, as paredes externas resistentes. «Pelo menos não vou precisar reconstruir tudo do zero», murmurou para si mesmo, começando a avaliar por onde começar as reformas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Durante os primeiros 3 dias, Antônio trabalhou incansavelmente removendo móveis quebrados e limpando décadas de sujeira acumulada. A cada cômodo limpo, descobria novos problemas. Fiação elétrica completamente deteriorada, encanamento inexistente, cupins em várias tábuas do piso. No 4º dia, enquanto arrancava as tábuas mais danificadas da cozinha, sua marreta atingiu uma área oca. O som diferente chamou sua atenção. Ajoelhou-se e bateu novamente. Definitivamente havia um espaço vazio embaixo. Com cuidado, removeu mais algumas tábuas e descobriu uma pequena escada de pedra que descia para um subsolo que não aparecia em nenhuma planta da casa. Seu coração disparou. Pegou a lanterna à pilha e começou a descer os degraus estreitos e úmidos. O subsolo era pequeno, com paredes de pedra bruta e cheiro de mofo. No canto, havia algumas caixas de madeira cobertas por panos velhos. Antônio se aproximou da primeira caixa com as mãos trêmulas. Quando removeu o pano, encontrou apenas alguns livros mofados e papéis amarelados. A decepção tomou conta dele. Por um momento, havia se iludido pensando que encontraria algo valioso. Riu amargamente de si mesmo. Como podia ter esperado que sua sorte mudasse tão facilmente? Mas quando abriu a segunda caixa, seu mundo virou de cabeça para baixo. Centenas de moedas de prata brilharam à luz da lanterna. Moedas antigas, algumas com datas do século XIX. Junto com elas havia pequenos objetos de metal que pareciam muito antigos. Um relógio de bolso, alguns anéis, medalhas militares. Antônio sentou-se pesadamente no chão frio, tentando processar o que estava vendo. Suas mãos tremeram quando pegou uma das moedas. Era pesada, genuína. Não podia ser coincidência. Alguém havia escondido um tesouro ali. Por várias horas ele ficou no subsolo, examinando cada objeto, tentando entender o que aquilo significava para sua vida. Será que finalmente tinha encontrado a solução para todos os seus problemas financeiros? Quando subiu para a cozinha,
Já era tarde da noite. Guardou os objetos mais valiosos numa sacola e escondeu no guarda-roupa improvisado. Não conseguiu dormir. A mente fervilhava com possibilidades e preocupações. No dia seguinte, decidiu procurar o professor Henrique, um historiador aposentado que morava na cidade e era conhecido por entender de antiguidades. Se alguém podia lhe dar informações sobre o valor real dos achados, era ele. "Bom dia, professor", cumprimentou Antônio nervoso quando chegou à casa simples do idoso. "O senhor poderia me ajudar com uma coisa?" Professor Henrique, um homem de 70 anos com cabelos brancos e óculos grossos, recebeu Antônio com surpresa. Conhecia o carpinteiro de vista, mas nunca haviam conversado. "Claro, Antônio. Entre, por favor. Em que posso ajudá-lo?" Antônio mostrou algumas das moedas e objetos que havia trazido. O professor examinou tudo com lupa e livros de referência durante quase 2 horas. Sua expressão foi mudando gradualmente de curiosidade para espanto. "Antônio, onde você encontrou essas peças?" perguntou finalmente, com voz séria. "Na propriedade que comprei. Havia um subsolo escondido." "Por quê? São valiosas?" O professor suspirou profundamente. "Meu amigo, você encontrou uma coleção extraordinária. Essas moedas são reais de ouro e prata dos séculos XVIII e XIX. Esse relógio é suíço, provavelmente de 1850. As medalhas parecem ser de veteranos da Guerra do Paraguai. O valor histórico é inestimável." Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Quanto isso pode valer?" "Difícil estimar sem uma avaliação completa, mas estamos falando de várias centenas de milhares de reais. Talvez mais." O carpinteiro precisou se sentar. Toda sua vida havia lutado contra a pobreza, trabalhado duro apenas para sobreviver. E agora, quando menos esperava, a sorte havia batido à sua porta. "Professor, o senhor pode me ajudar a descobrir mais sobre essas peças e me orientar sobre o que fazer?" "Posso sim, mas Antônio, preciso alertá-lo sobre uma coisa importante. Notícias sobre tesouros se espalham rapidamente. Quando as pessoas souberem, você será alvo de muita pressão e cobiça. Tenha muito cuidado em quem confiar." As palavras do professor se mostraram proféticas. No dia seguinte, quando Antônio voltou para a cabana, encontrou Osvaldo, o corretor que havia vendido a propriedade, esperando na porta. "Oi, Antônio", cumprimentou o corretor com um sorriso exagerado. "Pensei em passar aqui para ver como estão indo as reformas." Osvaldo era um homem de 45 anos, sempre bem vestido, com fama de ser esperto nos negócios. Antônio nunca gostou muito dele, mas o corretor havia sido o único disposto a vender a cabana pelo preço que ele podia pagar. "Está indo devagar", respondeu Antônio desconfiado. "Por que o interesse súbito?" "Ah, você sabe, gosto de acompanhar meus clientes. Escutei uns comentários na cidade, dizem que você andou visitando o professor Henrique ontem. Pesquisando sobre antiguidades, é?" O estômago de Antônio gelou. Como Osvaldo soube da visita ao professor tão rapidamente? São Bento do Sapucaí era uma cidade pequena, mas não tanto assim. "Apenas curiosidade sobre a história da região", mentiu Antônio. Entendo. Osvaldo caminhou pela propriedade, examinando tudo com olhos atentos. "Sabe, Antônio, quando vendi esta cabana para você, esqueci de mencionar algumas peculiaridades do imóvel. Nada importante, mas achei que deveria contar." "Que tipo de peculiaridades?" "Bem, o antigo dono, Sebastião Andrade, era um homem muito reservado. Tinha fama de colecionador. Alguns diziam que ele escondia coisas valiosas pela propriedade. Claro que isso pode ser apenas boato, mas..." Osvaldo deu de ombros com falsa indiferença. Antônio percebeu que estava sendo testado. O corretor claramente suspeitava de algo. "Se havia tesouros escondidos aqui, já teriam sido encontrados há muito tempo", disse, tentando soar convincente. "É, provavelmente. Mas sabe como é, né? Se por acaso você encontrar alguma coisa interessante durante as reformas, seria bom conversarmos. Afinal, eu que encontrei esta oportunidade para você. Meio que somos parceiros neste negócio." A ameaça implícita estava clara. Osvaldo queria sua parte de qualquer descoberta. "Não sei do que está falando",
respondeu Antônio firmemente. Tudo bem, mas pense no seguinte. Se houver algo valioso aqui e a notícia se espalhar, você vai precisar de proteção, de alguém que entenda do ramo, que tenha contatos. Osvaldo se aproximou dele. Sozinho você pode acabar se prejudicando. Há pessoas perigosas interessadas em achados como esses. Depois que o corretor foi embora, Antônio ficou profundamente perturbado. As palavras do professor Henrique ecoavam em sua mente. A ganância das pessoas podia transformar sua bênção em maldição. Naquela noite, não conseguiu dormir direito. Toda vez que escutava algum ruído do lado de fora, seu coração disparava. Será que alguém estava rondando a propriedade? Na manhã seguinte, decidiu procurar seu único amigo verdadeiro na cidade, Benedito, um mecânico aposentado de 60 anos, que sempre o tratara com respeito, mesmo nos momentos mais difíceis. Benedito, preciso conversar com você sobre uma coisa séria, disse Antônio, quando chegou à oficina abandonada onde o amigo ainda mexia em carros particulares. Claro, Antônio. Você parece preocupado. O que houve? Antônio contou tudo sobre a descoberta no subsolo, mostrando algumas das moedas. Benedito ouviu em silêncio, assoviando baixinho quando viu os objetos. Cara, isso é coisa séria mesmo. E você diz que o Osvaldo já foi lá bisbilhotar? Foi. E deixou bem claro que quer uma parte do que eu encontrar. Esse Osvaldo é perigoso, Antônio. Tem fama de ser desonesto nos negócios. Se ele souber da extensão do tesouro, vai tentar te chantagear ou pior. O que você acha que eu devo fazer? Benedito coçou a barba grisalha, pensativo. Primeiro, você precisa descobrir exatamente o que tem ali. Segundo, precisa entender seus direitos legais sobre os achados. Terceiro, precisa ter muito cuidado com quem conta isso. O professor Henrique disse que pode me ajudar a catalogar tudo. O professor é homem honesto, pode confiar nele. Mas, Antônio, tem uma coisa que você precisa saber sobre o antigo dono da sua cabana. O quê? Sebastião Andrade não era apenas um colecionador. Ele era paranoico, desconfiava de todo mundo. Dizia que a família só esperava ele partir para roubar suas coisas. Por isso ele se isolou naquela cabana. Morreu sozinho há 5 anos, sem deixar testamento claro. E a família dele? Tem uma sobrinha, Valdete, que mora em Taubaté. Ela tentou contestar a venda da propriedade na época, alegando que tinha direitos sobre a herança. Mas como não conseguiu provar nada e a dívida do terreno estava acumulada, a prefeitura acabou vendendo para quitar os impostos. O coração de Antônio apertou. Se essa sobrinha descobrisse sobre o tesouro, certamente tentaria reivindicar os achados. Você acha que ela pode aparecer? Se souber do tesouro, com certeza. Valdete é advogada, conhece os trâmites legais e, pelo que escutei falar, é uma mulher determinada. Como se o destino estivesse ouvindo a conversa, no dia seguinte Antônio encontrou uma mulher elegante de 50 anos, esperando na porta da cabana. Ela vestia terno escuro e carregava uma pasta de documentos. O senhor é Antônio Silva? Perguntou com voz firme. Sou. A senhora é... Valdete Andrade, sobrinha do falecido Sebastião Andrade, antigo proprietário desta casa. Ela mostrou alguns papéis. Preciso falar com o senhor sobre algumas questões legais relacionadas a esta propriedade. Antônio sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Que tipo de questões? Posso entrar? É melhor conversarmos com privacidade. Relutantemente, Antônio a convidou para entrar. A cabana ainda estava em reforma, com ferramentas espalhadas e móveis cobertos por lonas. Vou direto ao ponto, disse Valdete, sentando numa cadeira improvisada. Tenho informações de que o senhor encontrou objetos de valor histórico nesta propriedade, objetos que pertenciam ao meu tio. Não sei do que a senhora está falando. Valdete sorriu friamente. Senhor Silva, sou advogada há 25 anos. Sei quando alguém está mentindo. Além disso, tenho fontes confiáveis que me informaram sobre suas idas ao professor Henrique e sobre a visita do corretor Osvaldo. Antônio percebeu que estava encurralado. A notícia havia se espalhado mais rápido do que imaginara. Mesmo que eu tivesse encontrado algo, a propriedade é minha.
comprei legalmente. Não necessariamente. Valdete abriu a pasta e mostrou documentos. Meu tio deixou uma carta registrada em cartório, especificando que qualquer item de sua coleção pessoal deveria ser preservado como patrimônio familiar. A venda da casa não incluía os bens móveis. Isso não faz sentido. Se havia bens valiosos, por que não foram removidos antes da venda? Porque ninguém sabia onde estavam escondidos. Meu tio era extremamente desconfiado e paranoico. Escondeu suas coleções em locais que só ele conhecia. Antônio estudou os documentos que ela mostrava. Pareciam genuínos, mas ele não entendia de questões legais. O que exatamente a senhora quer? Quero que me entregue todos os objetos que encontrou. Em troca, não movo nenhuma ação judicial contra o senhor. Caso contrário, vou requerer uma liminar para confiscar tudo e ainda processar o senhor por apropriação indébita de patrimônio histórico. A senhora não pode provar que eu encontrei alguma coisa. Posso sim. Valdete mostrou fotos feitas com telefone celular. Osvaldo tirou essas fotos ontem à noite, quando voltou aqui enquanto o senhor dormia. Mostra claramente o buraco no piso da cozinha e a entrada para o subsolo. Antônio ficou branco. O corretor havia invadido sua propriedade durante a madrugada. Isso é violação de domicílio? Talvez, mas as fotos provam que há um subsolo secreto e tenho testemunhas dispostas a confirmar que o senhor esteve pesquisando sobre antiguidades. Um juiz facilmente concluirá que houve achados significativos. Valdete se levantou e caminhou pela cabana como se já fosse dona do lugar. Vou ser generosa com o senhor, Antônio. Sei que gastou suas economias comprando esta casa e precisa de dinheiro. Se colaborar comigo, pagarei uma comissão de 10% sobre o valor dos objetos encontrados. É muito mais do que o senhor conseguiria sozinho, enfrentando processos judiciais. Preciso de tempo para pensar. Tem até amanhã ao meio-dia. Depois disso, procuro meus contatos no judiciário e no município. Acredite, senhor Silva, é melhor aceitar minha proposta amigável. Depois que ela foi embora, Antônio sentou no chão da cozinha em ruínas e chorou. Toda sua vida havia sido uma luta, e quando finalmente parecia que as coisas poderiam melhorar, novas dificuldades surgiam. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela tarde, foi procurar novamente o professor Henrique. Contou sobre as ameaças de Valdete e mostrou os documentos que ela havia apresentado. Esses papéis parecem autênticos, disse o professor após examinar tudo cuidadosamente. Mas há algumas inconsistências que um advogado competente poderia questionar. Que tipo de inconsistências? A carta do Sebastião fala em coleção pessoal, mas não especifica quais itens. Além disso, os objetos estavam escondidos em compartimento secreto de uma propriedade que foi legalmente vendida para quitar dívidas. Há precedentes jurídicos que protegem o novo proprietário de achados fortuitos. Então posso ficar com o tesouro? Não é tão simples. A lei brasileira sobre achados arqueológicos e históricos é complexa. Dependendo do valor e da importância histórica, o patrimônio público pode reivindicar os achados. O que isso significa? Significa que, se os objetos forem considerados patrimônio histórico nacional, você pode ser obrigado a entregá-los ao Estado, recebendo apenas uma pequena compensação. Antônio sentiu que o chão estava sumindo debaixo dos pés novamente. Então não importa o que eu faça, vou perder tudo? Não necessariamente. Existem caminhos legais. Você pode registrar os achados oficialmente e negociar uma compensação justa. Ou pode tentar provar que os objetos não têm valor histórico suficiente para serem considerados patrimônio público. E a ameaça da Valdete? Ela tem base legal fraca. Mas como é advogada e você não tem recursos para contratar um advogado bom, ela pode complicar muito sua vida com processos demorados e caros. Naquela noite, Antônio não dormiu nada. Ficou sentado na cozinha, olhando para o buraco no piso que havia mudado sua vida. Pela janela sem vidro, via as luzes distantes da cidade e se perguntava por que o destino era tão cruel com ele. Na manhã seguinte, antes mesmo de Valdete voltar,
recebeu uma visita inesperada. Um homem elegante de 60 anos, vestindo terno caro e dirigindo um carro importado, parou na frente da cabana. "Bom dia, o senhor é Antônio Silva?" perguntou com sotaque paulistano. "E sou. E o senhor?" "Renato Moura, antiquário de São Paulo. Soube através de contatos que o senhor encontrou algumas peças interessantes aqui." Antônio suspirou. A notícia realmente havia se espalhado por toda parte. "Todo mundo parece saber mais sobre minha vida do que eu mesmo." Renato riu. "Desculpe a intromissão, mas é assim que funciona o mercado de antiguidades. Notícias sobre achados importantes circulam rapidamente entre colecionadores e comerciantes. O que o senhor quer? Quero fazer uma proposta de compra. Sem complicações legais, sem processos, sem dor de cabeça. Dinheiro na conta hoje mesmo." Renato tirou da pasta um cheque já preenchido com valor de R$ 200.000. 200 mil por tudo que o senhor encontrou. Sem perguntas, sem documentação complexa. Apenas uma compra e venda simples de objetos antigos. Antônio olhou para o cheque. Era mais dinheiro do que havia visto na vida toda. Suficiente para terminar as reformas da cabana, comprar uma caminhonete, montar uma oficina completa e ainda sobrar para emergências. "Como posso ter certeza de que esse cheque é verdadeiro?" "Pode ligar para o banco agora mesmo e confirmar. Trabalho com antiguidades há 30 anos, tenho reputação sólida no mercado." "E por que está oferecendo tanto dinheiro se nem viu direito o que encontrei?" Renato sorriu. "Porque sei exatamente o que você encontrou. Tenho contatos que me passaram informações detalhadas sobre as peças. São objetos raros, de grande valor histórico e comercial. O professor Henrique disse que podem valer muito mais que 200 mil. É possível, mas quanto tempo vai demorar para você conseguir vender por valores maiores? Quantos processos judiciais vai enfrentar? Quantos advogados vai precisar pagar?" Renato se aproximou dele. "Antônio, posso chamá-lo de Antônio? Você parece um homem honesto, trabalhador. Precisa de dinheiro agora, não daqui a 5 anos depois de brigar na justiça." A oferta era tentadora, mas algo no sorriso do antiquário despertava desconfiança. "Preciso de tempo para pensar." "Claro, mas não muito tempo. Essa oferta vale até amanhã cedo. Depois disso, a situação pode ficar mais complicada para você." Depois que o antiquário foi embora, Antônio ficou ainda mais confuso. 3 pessoas diferentes queriam o tesouro. Osvaldo, alegando direito de parceria, Valdete reivindicando herança familiar e Renato oferecendo compra imediata. Decidiu procurar Benedito novamente para conversar sobre as opções. "Cara, você está numa sinuca de bico", disse o amigo após ouvir sobre todas as pressões. "Cada um desses aí tem interesses próprios. Nenhum está preocupado com o seu bem-estar. O que você faria no meu lugar? Primeiro, eu procuraria um advogado independente, alguém que não tenha ligação com nenhum dos envolvidos. Segundo, faria uma avaliação oficial dos achados por órgão competente. Terceiro, registraria tudo de forma legal antes de decidir qualquer coisa. Não tenho dinheiro para advogado. Tem defensoria pública e tem uns advogados na cidade que trabalham com casos interessantes sem cobrar antecipado. Você conhece alguém?" "Conheço a doutora Miriam. É jovem, mas competente. Trabalha com questões de patrimônio histórico. Pode te orientar direito." No caminho para o escritório da advogada, Antônio foi abordado por Osvaldo na rua principal da cidade. "Antônio, meu amigo", disse o corretor com falsa simpatia. "Soube que você está sendo pressionado pela sobrinha do velho Sebastião e que apareceu um antiquário de São Paulo atrás das suas descobertas. Como você sabe de tudo isso?" "Sou corretor há 15 anos nesta região. Tenho contatos, fico sabendo das coisas." Osvaldo pôs a mão no ombro dele. "Escuta, sei que você não gostou muito da minha abordagem anterior, mas agora as coisas mudaram. Você precisa de proteção." "Que tipo de proteção?" "A Valdete vai tentar tirar tudo de você na justiça. O Renato vai te enrolar com contratos complexos e ficar com a maior parte do lucro." Osvaldo baixou a voz. "Mas eu conheço caminhos mais discretos para monetizar suas descobertas." "Caminhos discretos?" "Tenho contatos com colecionadores particulares que pagam muito bem por peças raras,
sem fazer muitas perguntas sobre documentação. Você fica com 80%, eu fico com 20% pela intermediação. Isso é legal? É uma área cinzenta da lei, Antônio, mas é assim que o mercado funciona. Você acha que os grandes museus e colecionadores adquirem suas peças sempre através de canais oficiais? A proposta soava perigosa, mas Osvaldo tinha razão sobre uma coisa. Tanto Valdete quanto Renato claramente queriam aproveitar-se da situação de vulnerabilidade dele. Vou pensar na sua proposta. Não demora muito. A notícia dos achados está se espalhando. Logo vai aparecer gente mais perigosa interessada no tesouro. Mais perigosa como? Pessoas que não vão fazer propostas educadas, Antônio. Pessoas que simplesmente vão tomar o que querem. O tom ameaçador de Osvaldo fez Antônio acelerar o passo em direção ao escritório da advogada. Doutora Miriam era uma mulher de 35 anos, formada pela USP, que havia se mudado para São Bento do Sapucaí em busca de qualidade de vida depois de trabalhar em grandes escritórios de São Paulo. Seu escritório era modesto, mas organizado. Senhor Antônio, ouvi falar do seu caso, disse ela depois que ele contou toda a história. É uma situação complexa, mas não impossível de resolver legalmente. A senhora pode me ajudar? Posso, mas preciso ser honesta sobre os desafios que vamos enfrentar. Ela mostrou alguns códigos legais. O Código Civil Brasileiro protege o proprietário de imóvel em relação a achados fortuitos, mas há exceções quando se trata de patrimônio histórico. O que isso significa na prática? Significa que precisamos provar que os objetos não são patrimônio histórico suficientemente importante para serem confiscados pelo Estado. Ou, se forem, negociar uma compensação justa para você. E as reivindicações da Valdete? Frágeis juridicamente, mas ela pode causar muito problema com processos protelatórios. O ideal seria chegar a um acordo amigável. Ela quer ficar com tudo, oferecendo apenas 10% para mim. Isso é abusivo. Com base na documentação que você me mostrou, ela teria direito no máximo a 20%. Isso se conseguisse provar que a carta do tio tem validade legal para objetos escondidos. E o antiquário de São Paulo? Ofertas de compra direta são legais, mas o preço que ele ofereceu parece baixo demais. Sugere que ele sabe que os objetos valem muito mais. Então, o que a senhora aconselha? Primeiro, vamos fazer uma avaliação oficial dos achados através do Instituto do Patrimônio Histórico. Segundo, vamos registrar legalmente a descoberta para proteger seus direitos. Terceiro, se necessário, entramos com ação preventiva para impedir que terceiros se apropriem indevidamente dos objetos. Quanto custaria esse processo? Podemos fazer um acordo. Você paga apenas as custas processuais agora. Meus honorários saem de uma porcentagem do que conseguirmos recuperar para você. Era a primeira proposta honesta que recebia. Antônio decidiu aceitar. Nos dias seguintes, enquanto aguardava o início dos trâmites legais, a pressão sobre ele intensificou-se consideravelmente. Valdete ligava diariamente cobrando uma resposta. Renato enviou um assistente para relembrar sobre o prazo da proposta. E Osvaldo passou a aparecer na cabana sem avisar, sempre com novos argumentos sobre por que a parceria com ele seria melhor. Mas o pior foi quando começaram a circular boatos pela cidade de que Antônio havia encontrado um tesouro no valor de milhões de reais. De repente, pessoas que antes o tratavam mal passaram a ser extremamente gentis. O dono do mercado oferecia crédito ilimitado. O posto de gasolina não queria mais receber pagamento pelos combustíveis. Antônio, meu amigo, dizia o padeiro João, que antes fazia piadas sobre ele. Que bom te ver. Soube da sua sorte, bem que você merecia depois de tanta luta na vida. Dona Carmen quer fazer um bolo especial para comemorar suas descobertas, acrescentava a esposa do padeiro. De graça, claro, para um vizinho tão querido. A mudança de atitude das pessoas deixava Antônio desconfortável. Percebia que todos queriam algo dele agora. A simpatia repentina não era genuína. Pior ainda, foram os estranhos que começaram a aparecer na propriedade durante a noite. Antônio acordava com ruídos de pessoas tentando se aproximar da cabana.
Precisou começar a dormir com o martelo ao lado da cama e trancar todas as entradas. Uma noite ouviu claramente vozes sussurrando do lado de fora. Tem certeza de que é aqui que ele escondeu as moedas? Tenho. O corretor disse que é no subsolo da cozinha. E se ele estiver acordado? Então a gente convence ele a colaborar. Antônio silenciosamente se dirigiu à janela e viu duas figuras encapuzadas circulando a cabana com lanternas. Seu coração disparou. Eram homens grandes que claramente não estavam ali para conversar. Pegou o celular e ligou para a polícia, mas a ligação caiu. Não havia sinal na propriedade isolada. Precisou torcer para que os intrusos fossem embora sem tentar invadir. Depois de 2 horas, finalmente escutou os ruídos de um carro se afastando, mas não conseguiu dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, encontrou sinais claros de que alguém tentara forçar a porta dos fundos da cabana. Havia marcas de pé de cabra na madeira e pegadas na lama ao redor da casa. Decidiu que não podia mais ficar sozinho na propriedade. Pediu para Benedito passar algumas noites lá, pelo menos até a situação legal se resolver. Cara, isso está ficando perigoso, disse o amigo quando viu as marcas da tentativa de arrombamento. Você precisa tirar os objetos daqui e esconder em lugar seguro. Onde posso esconder? Se colocar no banco, vão fazer perguntas sobre a origem. Se levar para a casa de alguém, posso comprometer a pessoa. Que tal deixar com a doutora Miriam? Advogados têm cofres nos escritórios. Era uma boa ideia. Antônio recolheu todos os objetos do subsolo e os levou para o escritório da advogada, que concordou em guardá-los até a situação se resolver. Mas retirar o tesouro da cabana não diminuiu as pressões externas. Valdete apareceu novamente, desta vez acompanhada de um homem que se apresentou como investigador particular. Senhor Silva, disse ela com tom mais agressivo, vim aqui pela última vez fazer uma proposta amigável. Meus advogados já estão preparando uma ação judicial para reaver os bens do meu tio. E eu já contratei uma advogada para me representar. Que advogada? Doutora Miriam. O investigador particular sussurrou algo no ouvido de Valdete, que sorriu com desdém. A Miriam Santos é uma advogada inexperiente que nunca lidou com casos complexos de patrimônio histórico. Você está sendo mal assessorado. Ela me parece competente. Olha, vou aumentar minha oferta. 20% para você, 80% para mim. É minha última proposta antes de partir para o confronto judicial. Não aceito. Então prepare-se para uma batalha longa e cara. Tenho recursos financeiros para sustentar um processo por anos. Você tem? Depois que eles foram embora, Antônio se sentiu ainda mais angustiado. Valdete estava certa sobre uma coisa. Ele não tinha recursos para bancar uma briga judicial prolongada. Naquela tarde, Renato voltou com uma nova proposta. Antônio, soube que você está enfrentando pressões de várias pessoas. O antiquário se mostrava compreensivo. Por isso resolvi aumentar minha oferta para R$300 mil. É um valor justo que permite você resolver sua vida sem complicações. 300 mil ainda parece pouco pelo que encontrei. Pode parecer, mas considere o seguinte. Se entrar em disputa judicial, vai gastar pelo menos 100 mil em advogados. Se o Estado confiscar os objetos como patrimônio histórico, você recebe no máximo 50 mil de compensação. Minha proposta garante 300 mil limpos na sua conta. Preciso conversar com minha advogada. Claro, mas não demora muito. Já tenho outros fornecedores interessados em vender peças similares. Quando contou sobre as novas pressões para a doutora Miriam, ela ficou preocupada. Antônio, eles estão tentando intimidá-lo para aceitar acordos desvantajosos, mas temos boas chances de conseguir um resultado melhor pela via legal. Quanto tempo vai demorar? Alguns meses, talvez 1 ano se houver recursos. E quanto vou gastar? As custas processuais ficam em torno de R$10 mil. Meus honorários serão 20% do que conseguirmos recuperar para você. E se não conseguirmos nada? Aí você não me paga nada além das custas processuais. Parecia um acordo justo. Antônio decidiu seguir em frente com o processo legal, mas suas decisões tiveram consequências imediatas. No dia seguinte, Osvaldo apareceu na cabana visivelmente irritado. Antônio,
Soube que você contratou advogada e que está rejeitando propostas de compra. Isso não é inteligente. Por que não? Porque você está complicando as coisas desnecessariamente, e quando as coisas ficam complicadas, aparecem pessoas que não gostam de complicações. Que tipo de pessoas? O tipo de pessoas que resolve problemas de forma direta, sem advogados ou processos. Isso é uma ameaça? É um aviso amigável. Você é um homem simples, Antônio. Não entende como funciona o mundo dos negócios de alto valor. Há interesses grandes em jogo aqui. Que interesses? Os objetos que você encontrou não são apenas antiguidades. Algumas daquelas moedas fazem parte de coleções que desapareceram de museus há décadas. Há colecionadores internacionais dispostos a pagar fortunas por elas, sem fazer perguntas. O estômago de Antônio gelou. Está dizendo que o tesouro pode ser roubado? Estou dizendo que a procedência de algumas peças pode ser questionável. E isso significa que a via legal pode criar problemas para você também. Como assim? Se as autoridades descobrirem que você possui objetos que podem ser produto de roubo, mesmo que você não soubesse, pode ser acusado de receptação. É um crime grave, Antônio. Mas eu achei tudo na minha propriedade. Sim, mas como vai provar que não colocou lá depois de roubar de algum lugar? Quem pode confirmar sua versão? Osvaldo estava claramente tentando assustar Antônio, mas suas palavras plantaram sementes de dúvida e medo. O que você propõe? Que aceite minha proposta original. Vendemos as peças discretamente para colecionadores privados. Você fica com a maior parte do dinheiro e ninguém faz perguntas sobre procedência. E se eu não aceitar? Aí não posso mais protegê-lo das pessoas que estão vindo aí. Que pessoas? Pessoas que sabem que você tem o que elas querem e não vão pedir por favor. Depois que Osvaldo foi embora, Antônio ligou imediatamente para a doutora Miriam e contou sobre as novas ameaças. Isso é intimidação clara, disse ela. Vamos registrar tudo na polícia e pedir proteção. Você acha que ele está falando a verdade sobre as peças poderem ser roubadas? É possível, mas improvável. Se fossem objetos roubados de museus, haveria registros e investigações. Posso verificar nas bases de dados de patrimônio perdido ou roubado. E se algumas peças realmente tiverem procedência duvidosa? Aí vamos ter que entregá-las às autoridades competentes, mas isso não anularia seus direitos sobre os objetos legítimos. Quantas pessoas mais vão aparecer querendo uma parte do que encontrei? Infelizmente, notícias sobre tesouros atraem todo tipo de pessoa. Mas a lei está do seu lado, Antônio. Você só precisa ser forte e não se deixar intimidar. Mas ser forte estava ficando cada vez mais difícil. Naquela noite, quando voltou para a cabana acompanhado de Benedito, encontraram a porta da frente arrombada e a casa revirada. Os invasores haviam procurado em todos os cômodos, deixando móveis virados, gavetas abertas, buracos nas paredes. Mas não haviam encontrado nada, já que o tesouro estava guardado no escritório da advogada. Eles voltaram, disse Benedito, examinando as marcas da invasão. E desta vez não se importaram em ser discretos. O que será que estavam procurando, além do tesouro? Talvez documentos, mapas, pistas sobre outros esconderijos. Antônio se lembrou de que ainda não havia explorado completamente o subsolo. Talvez houvesse outros compartimentos secretos. Naquela mesma noite, com Benedito fazendo guarda, desceu novamente ao subsolo com equipamento melhor. Lanternas potentes, martelo, pé de cabra. Examinou cuidadosamente todas as paredes de pedra. Em uma das paredes, encontrou algumas pedras que pareciam mais recentes que as outras. Com cuidado, as removeu e descobriu um nicho com um envelope lacrado. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão pelo antigo proprietário Sebastião Andrade. Para quem encontrar este bilhete? Se você chegou até aqui, significa que descobriu meu esconderijo. Parabéns por sua curiosidade e persistência. Os objetos que encontrou são legítimos, adquiridos ao longo de 50 anos de colecionismo honesto. Tenho todos os recibos e certificados de autenticidade guardados no banco. Cofre 247, da Agência Principal de Taubaté. Senha 1823, ano da independência. Deixo estas riquezas para quem as encontrar,
Não para minha família gananciosa, que só me procurava quando precisava de dinheiro. Se você chegou até aqui investindo seu próprio esforço e recursos, merece ficar com o resultado. Mas cuidado. Há pessoas perigosas que sabem sobre minha coleção. Proteja-se. Assinado Sebastião Andrade, 15 de março de 2019. Antônio leu a carta 3 vezes antes de mostrar para Benedito. Era como se o velho tivesse previsto exatamente o que aconteceria após sua partida. Cara, isso muda tudo, disse o amigo. Com essa carta e os documentos no banco, você tem prova definitiva de que o tesouro é legítimo e que foi deixado especificamente para quem o encontrasse. Mas ele fala sobre pessoas perigosas. Será que são as mesmas que Osvaldo mencionou? Provavelmente. Sebastião deve ter sofrido pressões similares enquanto estava vivo. Na manhã seguinte, Antônio e a doutora Miriam foram ao banco em Taubaté para acessar o cofre mencionado na carta. Com a documentação da compra da propriedade e a carta de Sebastião, conseguiram convencer o gerente a abrir o cofre. Dentro encontraram pilhas de documentos organizados, notas fiscais de compra de todas as moedas e objetos, certificados de autenticidade emitidos por especialistas reconhecidos, avaliações de valor realizadas ao longo dos anos. Antônio, você acabou de se tornar milionário legalmente, disse a advogada, examinando os documentos. Com essa documentação, ninguém pode questionar a legitimidade dos objetos ou seus direitos sobre eles. E as reivindicações da Valdete? Anuladas completamente. A carta deixa claro que o tio queria excluir a família dos achados. E as ameaças do Osvaldo sobre procedência duvidosa? Mentiras para intimidá-lo. Todos os objetos têm documentação impecável. Antônio sentiu um alívio imenso. Pela primeira vez em semanas podia respirar tranquilo, mas sua tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, quando voltaram para São Bento do Sapucaí com toda a documentação, encontraram Valdete esperando na porta do escritório da advogada, acompanhada de 2 homens de aparência ameaçadora. Senhor Silva, disse ela com voz fria, soube que vocês foram ao banco em Taubaté. Espero que tenham gostado do passeio, porque foi o último. O que isso significa? Significa que minha paciência chegou ao fim. Você vai me entregar o que é meu por direito, ou vamos resolver isso de outra forma? A doutora Miriam se interpôs entre eles. Senhora Valdete, qualquer ameaça que façam está sendo gravada e será usada como prova criminal contra vocês. Não estou fazendo ameaças, estou fazendo promessas, respondeu Valdete. Antônio, tem até amanhã ao meio-dia para me procurar com uma proposta razoável. Depois disso, as coisas vão ficar desagradáveis. Os 2 homens que a acompanhavam se aproximaram de Antônio com cara de poucos amigos. Seria uma pena se algo acontecesse com sua cabana, não é mesmo? Disse um deles. Ou com seus amigos que ficam lá à noite. Era uma ameaça clara contra Benedito. Depois que eles foram embora, a advogada ligou imediatamente para a polícia para registrar as ameaças. Mas o delegado disse que precisava de provas mais concretas para agir. Advogada, eles não fizeram ameaças explícitas, explicou o delegado por telefone. Falaram de forma indireta. É difícil caracterizar crime sem provas claras. Eles trouxeram capangas para intimidar meu cliente, mas não houve agressão física nem ameaça direta de violência. Posso aumentar o patrulhamento na região, mas não posso prendê-los preventivamente. Antônio estava começando a entender por que Sebastião havia se tornado paranoico. O dinheiro realmente atraía pessoas perigosas. Naquela noite decidiu que não podia mais colocar Benedito em risco. Pediu para o amigo não voltar à cabana até a situação se resolver. Não vou te deixar sozinho lá, disse Benedito. Não posso permitir que você se machuque por minha causa. Antônio, somos amigos há 15 anos. Amigo não abandona amigo na hora difícil. Mas Antônio foi inflexível. Naquela noite dormiu sozinho na cabana, com todas as portas e janelas trancadas, o martelo ao lado da cama e o celular sempre à mão. Por volta das 2 da madrugada, ouviu carros parando do lado de fora. Seu sangue gelou. Pela fresta da janela, viu 4 homens saindo de 2 carros. Todos vestiam roupas escuras e carregavam lanternas potentes. Um deles bateu na porta com força. Antônio, sabemos que você está aí. Abra a porta. Só queremos conversar.
Ele reconheceu a voz de Osvaldo. Vão embora. Já chamei a polícia. A polícia demora 40 minutos para chegar aqui, Antônio. E nós só precisamos de 5 minutos para resolver nossa conversa. Não tenho nada aqui. Os objetos não estão na cabana. Sabemos disso. Por isso estamos aqui. Você vai nos dizer onde eles estão. Antônio tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal de celular. Os invasores haviam cortado a linha telefônica fixa. Um dos homens começou a forçar a porta dos fundos, enquanto o outro quebrava uma janela lateral. Estavam claramente preparados para invadir a casa. Antônio entrou em pânico, pegou o martelo e se posicionou atrás da porta principal, pronto para se defender. Mas eram 4 homens contra ele. De repente, ouviu o som de mais carros chegando. Por alguns segundos pensou que fossem reforços dos invasores, mas então escutou uma voz familiar. Polícia! Saiam todos com as mãos na cabeça! Era o delegado da cidade, acompanhado de 4 policiais militares. Como vocês chegaram tão rápido? Perguntou Antônio quando abriu a porta. Seu amigo Benedito ficou preocupado e passou a madrugada vigiando a estrada de acesso à sua propriedade, explicou o delegado. Quando viu os carros suspeitos, ligou para nós. Os invasores tentaram fugir, mas foram capturados. Entre eles estava Osvaldo, que agora teria que explicar na justiça o que estava fazendo numa invasão de domicílio no meio da madrugada. Antônio, desta vez temos flagrante de invasão, formação de quadrilha e tentativa de extorsão, disse o delegado. Eles vão responder criminalmente. E Valdete? Vamos investigar a ligação dela com esse grupo. Se confirmarmos que ela mandou eles virem aqui, ela também será responsabilizada. Com Osvaldo preso e suas ameaças neutralizadas, Antônio finalmente pode se concentrar nos aspectos legais de sua descoberta, sem medo de represálias violentas. A doutora Miriam conseguiu acelerar os trâmites junto aos órgãos competentes. Com toda a documentação encontrada no banco, foi possível provar definitivamente que o tesouro era legítimo e que Antônio tinha direitos plenos sobre ele. O professor Henrique fez uma avaliação completa de todos os objetos com base nos certificados de autenticidade. O valor total chegava a 3,5 milhões de reais. Antônio, você é oficialmente um homem rico, disse o professor quando entregou o laudo final. Tem o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida, mas a riqueza trouxe novos dilemas. Antônio percebeu que não podia mais viver na cabana isolada. A notícia de sua fortuna havia se espalhado por toda a região, atraindo todo tipo de oportunista. Comerciantes ofereciam negócios imperdíveis. Parentes distantes que nunca o procuraram começaram a aparecer com problemas financeiros urgentes e desconhecidos ligavam oferecendo serviços de segurança, investimentos milagrosos e sociedades vantajosas. É o preço da riqueza súbita, explicou a doutora Miriam. Você precisa aprender a dizer não e a desconfiar de propostas fáceis demais. Eu só queria uma vida simples, trabalhando com madeira e vivendo em paz. E você pode ter isso, mas agora com recursos para escolher onde e como viver. Antônio decidiu vender a cabana e se mudar para uma casa mais segura na cidade. Mas antes de deixar o lugar que mudou sua vida, quis fazer uma última exploração do subsolo. Com equipamento profissional emprestado pelo professor Henrique, fez um mapeamento completo do espaço subterrâneo. Para sua surpresa, descobriu que havia mais um compartimento secreto, menor que o primeiro, escondido atrás de uma parede falsa. Neste último esconderijo encontrou algo ainda mais valioso que as moedas e objetos antigos. Cartas pessoais, escritas por Sebastião ao longo dos anos, contando sua história de vida. Através das cartas, Antônio descobriu que Sebastião havia perdido esposa e filhos num acidente de carro há 20 anos. A dor da perda o levou ao isolamento e à obsessão por coleções históricas como forma de se conectar com o passado e esquecer o presente doloroso. Coleciono estes objetos porque cada um tem uma história, escrevia Sebastião numa das cartas. Histórias de pessoas que viveram, amaram, sofreram e partiram, assim como eu, assim como todos nós. No final, somos todos apenas objetos antigos, esperando que alguém descubra nosso valor.
A leitura das cartas comoveu profundamente Antônio. Percebeu que Sebastião não era o homem paranoico e antissocial que todos descreviam. Era apenas um homem ferido pela vida que encontrou na solidão sua forma de sobreviver à dor. Numa das últimas cartas, Sebastião escrevia: "Se alguém encontrar meus tesouros após minha partida, espero que seja uma pessoa que entenda o verdadeiro valor das coisas. Não apenas o valor em dinheiro, mas o valor da história, da memória, da preservação do passado para as gerações futuras." Essa frase fez Antônio repensar seus planos para o tesouro. Em vez de vender tudo e simplesmente ficar rico, decidiu honrar a memória de Sebastião de uma forma que o velho colecionador aprovaria. Procurou o prefeito da cidade e propôs a criação de um pequeno museu municipal na cabana reformada, onde seria exibida a coleção de Sebastião junto com a história da região. "É uma ideia interessante, Antônio", disse o prefeito, "mas a cidade não tem recursos para manter um museu. Eu financio a reforma da cabana e a criação do acervo. A cidade só precisa se comprometer a manter o espaço aberto para visitação pública." "E qual seria seu retorno financeiro?" "A satisfação de preservar a história local e honrar a memória de um homem que não mereceu ser esquecido." O projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. Antônio vendeu apenas algumas das peças menos significativas da coleção, guardando o suficiente para viver confortavelmente. O restante foi doado para formar o acervo do Museu Sebastião Andrade de História Local. A notícia da doação mudou completamente a percepção das pessoas sobre Antônio. Quem antes o via como um homem simples demais ou um novo rico problemático, passou a respeitá-lo como exemplo de generosidade e sabedoria. "Antônio, todo mundo na cidade está falando sobre seu gesto", disse Benedito quando o projeto foi anunciado oficialmente. "Você se tornou uma lenda local." "Não quero ser lenda, só quero fazer a coisa certa." E está fazendo. Sebastião ficaria orgulhoso. A reforma da cabana demorou 8 meses para ser concluída. Antônio trabalhou pessoalmente em boa parte dos serviços de marcenaria, criando vitrines e suportes especiais para exibir os objetos antigos. Durante os trabalhos, descobriu mais detalhes sobre a vida de Sebastião através de documentos encontrados nas paredes durante a reforma. O homem realmente havia sido um colecionador meticuloso e apaixonado pela história brasileira. Numa das paredes encontrou uma mensagem que Sebastião havia gravado na madeira: "A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que deixamos para o futuro." Essa frase se tornou o lema do museu. Na inauguração do Museu Sebastião Andrade, compareceram mais de 300 pessoas de São Bento do Sapucaí e cidades vizinhas. O professor Henrique fez uma palestra sobre a importância histórica da coleção. A doutora Miriam falou sobre a importância legal de preservar patrimônios culturais. E Antônio, nervoso, fez um pequeno discurso agradecendo a todos que o apoiaram durante os momentos difíceis. "Quando comprei esta cabana, todo mundo riu de mim", disse ele, olhando para as pessoas que lotavam o pequeno museu. "Diziam que eu havia jogado dinheiro fora numa propriedade sem valor, mas descobri que o valor das coisas não está sempre onde esperamos encontrar. O maior tesouro que encontrei aqui não foram as moedas ou objetos antigos. Foi a lição de que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sempre compensa no final." O aplauso foi caloroso e sincero. Valdete apareceu na inauguração para surpresa de todos. Aproximou-se de Antônio depois da cerimônia. "Preciso pedir desculpas pelo meu comportamento", disse ela visivelmente envergonhada. "Quando soube sobre o tesouro, a ganância tomou conta de mim. Esqueci dos valores que meu tio tentou me ensinar quando eu era criança." "Ele não guardava rancor de você", disse Antônio, mostrando uma das cartas de Sebastião. "Nesta carta ele menciona que te amava, mesmo decepcionado com a distância que você criou." Valdete leu a carta com lágrimas nos olhos. "Ele tinha razão sobre mim. Só me aproximei quando pensei que havia dinheiro envolvido." Ela olhou ao redor do museu. "Mas você fez algo que eu nunca teria coragem de fazer. Honrou a memória dele de verdade. Ainda há tempo de se redimir. O museu precisa de voluntários para receber visitantes e contar a história da coleção." Valdete aceitou a proposta
e se tornou uma das principais colaboradoras do museu, dedicando fins de semana para trabalho voluntário e usando seus conhecimentos jurídicos para resolver questões burocráticas do projeto. Osvaldo, por outro lado, foi condenado a 2 anos de prisão por invasão de domicílio, formação de quadrilha e tentativa de extorsão. Na cadeia, teve tempo para refletir sobre suas escolhas. Quando foi liberado em liberdade condicional após 1 ano, procurou Antônio para pedir perdão. Sei que não mereço seu perdão, disse ele humilde, mas queria que soubesse que aprendi muito sobre o tipo de pessoa que eu havia me tornado. A ganância me cegou completamente. Todo mundo merece uma segunda chance, Osvaldo, mas depende do que você pretende fazer com ela. Quero recomeçar minha vida longe daqui, aceitar um emprego simples em outra cidade e tentar ser uma pessoa melhor. Antônio ofereceu ajuda para que Osvaldo conseguisse um emprego honesto numa cidade vizinha, demonstrando que havia aprendido a separar a pessoa de seus atos passados. Renato, o antiquário de São Paulo, quando soube sobre a criação do museu, ofereceu-se para doar outras peças históricas para enriquecer o acervo. Trabalho com antiguidades há 30 anos, mas nunca vi nada tão bonito quanto o que você fez aqui, disse ele durante uma visita ao museu. Transformou ganância em generosidade, conflito em união. Apenas seguiu o exemplo de Sebastião. Ele entendeu que o verdadeiro valor dos objetos históricos está em compartilhá-los, não em escondê-los. O Museu Sebastião Andrade se tornou uma atração turística regional. Escolas traziam alunos para conhecer a coleção e aprender sobre história local. Pesquisadores vinham estudar as peças. Turistas incluíam o local em seus roteiros pela Serra da Mantiqueira. A renda gerada pelo turismo beneficiou toda a cidade. Novos restaurantes abriram para atender visitantes. Artesãos locais começaram a vender produtos inspirados nas peças do museu. Guias turísticos foram capacitados para contar a história de Sebastião e Antônio. Vocês transformaram São Bento do Sapucaí num destino turístico, disse o prefeito durante a comemoração do 1º ano do museu. O que começou como a compra de uma cabana abandonada virou o projeto mais importante da história da nossa cidade. Antônio, agora com 54 anos, havia encontrado um novo propósito na vida. Trabalhava como curador voluntário do museu, recebia visitantes, contava a história da coleção e orientava pesquisadores interessados nas peças. Sua vida pessoal também havia mudado. Durante os trabalhos de criação do museu, conheceu Helena, uma historiadora de 48 anos que veio de São Paulo para catalogar a coleção. Os dois se apaixonaram gradualmente, unidos pela paixão compartilhada pela preservação da história. Nunca imaginei que encontraria alguém que entendesse minha obsessão por objetos antigos, disse Helena quando Antônio a pediu em casamento, 2 anos após a inauguração do museu. E eu nunca imaginei que encontraria alguém que me fizesse querer compartilhar minha vida novamente, respondeu ele. O casamento foi celebrado no próprio museu, com festa simples para amigos e familiares. O professor Henrique foi o padrinho. Benedito foi o melhor homem. Valdete organizou a decoração. Até mesmo alguns ex-detratores de Antônio compareceram para parabenizá-lo. Da cabana abandonada ao altar num museu, brincou Benedito durante o discurso. Quem diria que comprar aquela propriedade que todo mundo achava inútil levaria a tanto? Helena e Antônio se mudaram para uma casa confortável na cidade, mas passavam a maior parte do tempo no museu, trabalhando juntos na expansão do acervo e no desenvolvimento de novos projetos educacionais. 3 anos após a inauguração, o Museu Sebastião Andrade recebeu reconhecimento estadual como Patrimônio Cultural de São Paulo. O prêmio trouxe visibilidade nacional ao projeto e recursos adicionais para ampliação. Antônio, você conseguiu algo que poucos conseguem, disse a doutora Miriam, que se tornara uma amiga próxima durante todo o processo. Transformou um conflito pessoal numa vitória coletiva. Acho que apenas segui os sinais que a vida me deu. A cabana, o tesouro, as pessoas que apareceram no caminho. Tudo parecia parte de um plano maior. Você acredita que foi destino? Acredito que foi uma combinação de sorte, trabalho duro e escolhas certas nos momentos decisivos.
Helena, que havia se tornado especialista na história de Sebastião através da pesquisa de seus documentos pessoais, descobriu que o velho colecionador tinha ligações familiares com figuras históricas importantes da região. Sebastião era bisneto de um dos pioneiros da cafeicultura no Vale do Paraíba, contou ela durante uma palestra no museu. Sua obsessão por colecionismo vinha de uma tradição familiar de preservação da memória. Essa descoberta levou à criação de uma segunda ala do museu, dedicada especificamente à história da região durante o ciclo do café. Fazendeiros locais doaram objetos de família para enriquecer a exposição. O projeto cresceu tanto que Helena precisou deixar seu emprego em São Paulo para se dedicar integralmente ao museu. Ela se tornou a diretora oficial, enquanto Antônio continuou como curador e principal contador da história para os visitantes. Quem diria que eu, um simples carpinteiro, acabaria trabalhando num museu, comentou ele com Benedito durante uma das visitas regulares do amigo. Você sempre foi mais do que um simples carpinteiro, Antônio. Sempre teve sabedoria e generosidade. O tesouro só deu a oportunidade de mostrar isso para o mundo. Nos fins de semana, quando o museu estava fechado para a visitação pública, Antônio voltava ao subsolo onde tudo começou. Não mais úmido e escuro, mas bem iluminado e organizado como parte da exposição, o local se tornara seu espaço de reflexão. Ali, sentado no mesmo lugar onde descobrira o tesouro 6 anos antes, ele pensava na jornada incrível que sua vida havia tomado. Da pobreza à riqueza, do isolamento ao reconhecimento, da desconfiança ao amor. Obrigado, Sebastião, murmurava ele para o espaço vazio, como se o antigo proprietário pudesse escutá-lo. Você me ensinou que o verdadeiro tesouro não está no que guardamos para nós, mas no que compartilhamos com outros. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no subsolo, Antônio encontrou uma última carta de Sebastião, escondida numa fenda da parede, que só se revelou quando uma das pedras se soltou devido à umidade. A carta estava datada de apenas uma semana antes da partida de Sebastião e continha uma revelação surpreendente. Para quem encontrar este último bilhete, se você chegou até aqui e decidiu preservar minha coleção em vez de vendê-la, significa que entendeu a verdadeira menção da minha vida. Há um último segredo que quero compartilhar. Embaixo da pedra solta, no canto nordeste deste subsolo, há um envelope com instruções para encontrar minha última coleção, a mais preciosa de todas. Não são objetos de valor monetário, mas de valor emocional. Cartas de amor que minha esposa Maria escreveu para mim ao longo de 30 anos de casamento. Se você for digno de ter encontrado meus tesouros materiais, certamente será digno de preservar meus tesouros sentimentais. Use essas cartas para mostrar ao mundo que por trás de todo colecionador paranoico há um homem que amou e foi amado. Esta é minha última vontade, que as pessoas se lembrem de mim não apenas pelo que colecionei, mas por quem eu era antes da dor mudar minha vida. Antônio seguiu as instruções e encontrou o envelope com quase 200 cartas de amor, preservadas em perfeito estado. As cartas revelavam um Sebastião completamente diferente. Apaixonado, romântico, cheio de planos e sonhos para o futuro. A descoberta das cartas mudou completamente a narrativa sobre Sebastião no museu. Em vez de ser lembrado como um homem isolado e desconfiado, passou a ser visto como alguém que havia sido quebrado pela dor, mas que manteve viva a memória do amor através de sua obsessão pela preservação. Helena organizou uma exposição especial com as cartas de amor, criando um espaço dedicado ao relacionamento entre Sebastião e Maria. A exposição se tornou uma das mais visitadas do museu, especialmente por casais que se identificavam com a história de amor preservada através dos anos. Essas cartas mostram que todos nós somos mais complexos do que parecemos na superfície, comentou Helena durante a inauguração da exposição especial. Sebastião nos ensina que até mesmo a dor mais profunda pode ser transformada em algo belo através do amor e da preservação da memória. A descoberta das cartas também trouxe um visitante inesperado ao museu. Miguel, um neto de Sebastião, que ninguém sabia que existia.
filho de uma filha que Sebastião havia perdido no acidente e que estava grávida na época. Minha mãe morreu no acidente quando eu tinha apenas 2 meses de vida, contou Miguel, um homem de 25 anos, durante sua primeira visita ao museu. Fui criado pela família do meu pai e só soube sobre a existência do meu avô Sebastião há poucos meses, quando vi uma reportagem sobre o museu na televisão. A chegada de Miguel emocionou profundamente Antônio e Helena. Finalmente, Sebastião tinha um descendente para conhecer sua história e se orgulhar de seu legado. Seu avô era um homem extraordinário, disse Antônio, mostrando a Miguel todas as coleções. Ele preservou a história não só da região, mas da própria família. Essas cartas de amor com sua avó Maria são tesouros mais valiosos que todas as moedas antigas. Miguel decidiu se mudar para São Bento do Sapucaí para trabalhar como voluntário no museu e aprender mais sobre a história de sua família. Formado em turismo, trouxe novas ideias para atrair visitantes e modernizar a experiência no museu. É como se tudo tivesse se encaixado perfeitamente, comentou Helena. Sebastião queria preservar a memória familiar e agora tem um neto fazendo exatamente isso. A presença de Miguel no museu completou o círculo da história. O que começou com um homem solitário colecionando objetos para preservar o passado se transformou numa instituição familiar dedicada a compartilhar história e memórias com o público. 10 anos após comprar a cabana que todos consideravam inútil, Antônio se tornara uma figura respeitada na região, conhecido não por sua riqueza, mas por sua sabedoria e generosidade. O Museu Sebastião Andrade era visitado por mais de 20.000 pessoas por ano, gerando emprego e renda para toda a cidade. Você percebe o que conseguiu, Antônio? Perguntou o professor Henrique, agora com 80 anos, durante uma das visitas regulares que fazia ao museu. Transformou a descoberta de um tesouro numa lição de vida para milhares de pessoas. Acho que apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, meu amigo. Muita gente decente teria vendido tudo e ficado rica em silêncio. Você escolheu algo muito mais difícil, usar sua sorte para beneficiar outros. Naquela noite, quando o museu fechou e todos foram embora, Antônio ficou sozinho no subsolo, como fazia regularmente. Era seu momento de reflexão e gratidão. Olhando para o espaço onde encontrara o primeiro baú com moedas antigas, pensou em como uma simples decisão de comprar uma cabana abandonada havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Sebastião encontrou paz através da preservação de sua coleção. Valdete se redimiu trabalhando no museu. Miguel descobriu suas origens. Helena encontrou o amor e uma nova carreira. A cidade ganhou prosperidade. Centenas de estudantes aprenderam sobre história local. Milhares de turistas levaram para casa a inspiradora história de generosidade e preservação cultural. Obrigado, murmurou Antônio, dirigindo-se tanto a Sebastião quanto ao destino que o havia guiado até ali, por me ensinar que o verdadeiro valor das coisas não está no que elas podem nos dar, mas no que podemos dar através delas. Do lado de fora, Helena o esperava com um sorriso, como fazia todas as noites. Pronto para ir para casa? Mais do que pronto, respondeu ele, dando uma última olhada no subsolo que mudou sua vida. Enquanto caminhavam juntos pela estrada que levava à cidade, Antônio pensou que talvez o verdadeiro tesouro que encontrara na cabana não fossem as moedas antigas, mas a oportunidade de descobrir quem realmente era quando testado pela sorte, pela pressão e pelas escolhas difíceis. E pelo que via ao redor, um museu próspero, uma cidade revitalizada, relacionamentos reparados, uma esposa amada, um propósito de vida claro, ele havia passado no teste com louvor. Todos haviam rido dele por comprar uma cabana no meio do nada. Mas o que estava no subsolo realmente mudou tudo. Não apenas sua situação financeira, mas sua compreensão sobre o que realmente importa na vida. Não o que acumulamos, mas o que compartilhamos. Não o que guardamos, mas o que preservamos para as futuras gerações. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
Anos depois, quando Antônio completou 60 anos, a prefeitura organizou uma cerimônia para homenageá-lo como cidadão honorário de São Bento do Sapucaí. Durante a cerimônia, centenas de pessoas que haviam sido positivamente impactadas por sua história se reuniram para demonstrar gratidão. Antônio Silva transformou o que poderia ter sido apenas uma história de enriquecimento pessoal numa lição de como a generosidade multiplica as bênçãos, disse o prefeito durante o discurso de homenagem. Entre os presentes estavam estudantes que fizeram pesquisas escolares sobre a coleção de Sebastião, artesãos locais que prosperaram com o turismo cultural, pesquisadores que usaram o acervo do museu em suas dissertações e dezenas de moradores que encontraram emprego direto ou indiretamente relacionado ao projeto. Quando comprei aquela cabana, pensei apenas em ter um lugar para recomeçar minha vida, disse Antônio durante seu discurso de agradecimento. Nunca imaginei que uma decisão tão simples pudesse gerar tantas transformações positivas. Isso me ensinou que nossas escolhas têm consequências muito maiores do que podemos prever, e por isso devemos sempre escolher baseados no amor, na generosidade e na esperança de um futuro melhor para todos. O aplauso foi longo e emocionado. Benedito, agora seu compadre e melhor amigo, chorou abertamente durante o discurso. Sempre soube que você era especial, Antônio, disse ele depois da cerimônia. Mas ver tudo o que conseguiu construir a partir daquela cabana velha é inspirador demais. Tudo isso só foi possível porque tive amigos verdadeiros como você ao meu lado nos momentos difíceis. Na semana seguinte à homenagem, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Era um produtor de documentários de São Paulo que queria contar sua história para um público nacional. Senhor Antônio, sua história tem todos os elementos que as pessoas precisam ouvir nos dias de hoje. Perseverança, honestidade, generosidade e a capacidade de transformar desafios em oportunidades, disse o produtor durante a primeira conversa. Não sei se minha história é tão interessante assim. É uma das histórias mais inspiradoras que conheci. Um homem simples que poderia ter ficado rico em silêncio, mas escolheu usar sua sorte para beneficiar uma comunidade inteira. Isso precisa ser compartilhado. Antônio aceitou participar do documentário, mas com uma condição: que parte da renda gerada fosse destinada a um fundo de bolsas para estudantes locais interessados em pesquisar história regional. O documentário O Tesouro do Subsolo, uma história de generosidade, foi exibido numa emissora nacional e recebeu excelente audiência. Milhares de pessoas de todo o país foram inspiradas pela história de Antônio e começaram a visitar São Bento do Sapucaí, especificamente para conhecer o Museu Sebastião Andrade. Você se tornou uma celebridade nacional, brincou Helena, depois que começaram a chegar cartas de admiradores de vários estados. Espero que a fama não mude quem somos. Não vai mudar. Você já provou que consegue lidar com coisas muito mais difíceis que fama. Vai saber lidar com isso também. E realmente soube. Antônio continuou vivendo de forma simples, trabalhando no museu, recebendo visitantes com a mesma humildade de sempre. A única diferença era que agora precisava reservar mais tempo para atender jornalistas e estudantes que vinham de longe para conhecer sua história pessoalmente. Um dos visitantes mais especiais foi um grupo de aposentados de uma cidade vizinha, todos acima de 65 anos, que viajaram especialmente para conhecer o museu depois de assistir ao documentário. Já a sua história nos inspirou a não desistir dos nossos sonhos, disse Dona Francisca, de 72 anos, porta-voz do grupo. Se o senhor conseguiu transformar sua vida aos 52 anos, nós também podemos fazer mudanças importantes nas nossas vidas. Nunca é tarde para recomeçar, respondeu Antônio. A idade traz experiência e sabedoria que podem ser muito úteis em novos projetos. O grupo de aposentados ficou tão inspirado que decidiu criar um projeto similar em sua cidade, organizando um museu comunitário com objetos doados por famílias locais. Antônio e Helena os ajudaram com orientações técnicas e burocráticas. Vocês estão multiplicando o impacto da nossa história, disse Helena quando visitou o novo museu comunitário. É assim que as boas ideias se espalham pelo mundo. Essa multiplicação de projetos inspirados na história de Antônio aconteceu em várias outras cidades.
O conceito de museus comunitários baseados em doações de famílias locais se tornou uma tendência na região, sempre com o apoio técnico e moral do Museu Sebastião Andrade. Você criou um movimento social, comentou a doutora Miriam, que continuou sendo advogada de confiança e amiga próxima. Provou que uma pessoa pode realmente fazer diferença quando escolhe o caminho correto. 15 anos após a descoberta do tesouro, Antônio estava organizando os documentos do museu quando encontrou uma carta endereçada a ele, escondida entre os papéis de Sebastião. Era uma carta que aparentemente havia passado despercebida durante todas as catalogações anteriores. A carta estava lacrada e tinha uma instrução curiosa. Abrir apenas 15 anos após a descoberta do tesouro, se o descobridor tiver honrado a memória do colecionador através da preservação histórica. Com as mãos trêmulas, Antônio abriu a carta. Era a última mensagem de Sebastião. Se você está lendo isto, significa que cumpriu sua missão de preservar minha coleção e honrar minha memória. 15 anos é tempo suficiente para provar que suas intenções eram genuínas e duradouras. Por isso, quero revelar meu último segredo. Há um último tesouro escondido, mas este não é material. É informacional. No Banco de Taubaté, cofre 248, senha 1889, Proclamação da República, há documentos que provam que minha coleção era apenas uma pequena parte de um acervo muito maior. Sou descendente de uma família de colecionadores que preservou artefatos históricos por gerações. Os documentos no cofre contêm instruções para encontrar outros esconderijos em propriedades que pertenceram à minha família ao longo do Vale do Paraíba. Mas atenção, só revelo isso porque confio que você usará esses achados para o bem comum, como fez com minha coleção. Este é meu último teste de confiança. Use essas informações para expandir a preservação histórica regional. Assinado, Sebastião Andrade, admirador de seu caráter. Antônio ficou em choque. Havia mais tesouros históricos espalhados pela região e Sebastião havia testado sua honestidade durante 15 anos antes de revelar essa informação. Compartilhou imediatamente a descoberta com Helena e o professor Henrique. Juntos, foram ao banco em Taubaté e encontraram o segundo cofre, repleto de mapas, documentos genealógicos e instruções detalhadas sobre outros esconderijos históricos. Antônio, isso pode revolucionar a preservação histórica de todo o Vale do Paraíba, disse o professor Henrique, examinando os documentos. Estamos falando de pelo menos 8 locais diferentes com possíveis acervos históricos significativos. E agora? O que fazemos com essas informações? O que você sempre fez? A coisa certa. Vamos criar um projeto regional de preservação histórica, envolvendo várias cidades e instituições. A revelação dos documentos de Sebastião levou à criação do Instituto Regional de Preservação Histórica, do Vale do Paraíba, com Antônio como presidente honorário e Helena como diretora executiva. Nos meses seguintes, equipes de historiadores, arqueólogos e pesquisadores investigaram as propriedades mencionadas nos documentos de Sebastião. Em 6 das 8 localidades foram encontrados acervos históricos significativos, incluindo documentos raros sobre o período colonial, objetos indígenas pré-colombianos e artefatos do ciclo do café. Sebastião não era apenas um colecionador paranoico, disse Helena durante uma coletiva de imprensa sobre as descobertas. Era o guardião de uma tradição familiar de preservação histórica que durava mais de 200 anos. As descobertas múltiplas atraíram atenção nacional e internacional. Universidades enviaram pesquisadores para estudar os achados. O governo estadual declarou vários dos locais como patrimônio histórico. Canais de televisão internacionais produziram documentários sobre a maior descoberta arqueológica civil da história brasileira recente. Mas, mesmo com toda a atenção mundial, Antônio manteve-se fiel a seus princípios. Todos os achados foram transformados em museus comunitários ou doados para instituições públicas de pesquisa. Nenhum objeto foi vendido para colecionadores privados.
O senhor poderia ter se tornado bilionário com todas essas descobertas, comentou um jornalista internacional durante uma entrevista. Para que ser bilionário? Respondeu Antônio com simplicidade. Tenho uma esposa que amo, amigos verdadeiros, uma vida com propósito e o respeito da comunidade. Que riqueza maior pode existir? A resposta se tornou viral nas redes sociais e foi citada em dezenas de artigos sobre ética, generosidade e valores humanos. Aos 65 anos, Antônio foi convidado para dar palestras em universidades sobre preservação histórica e responsabilidade social. Sempre relutante com a fama, aceitava os convites apenas quando tinha certeza de que sua mensagem poderia inspirar pessoas a fazer escolhas melhores em suas próprias vidas. Minha história não é sobre encontrar tesouros, dizia ele durante as palestras. É sobre escolher sempre fazer o que é correto, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria mais fácil ou mais lucrativo fazer o contrário. Uma das palestras mais emocionantes foi numa universidade de São Paulo, para estudantes de História e Museologia. No final, uma aluna perguntou: Professor Antônio, se pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente? Antônio pensou por alguns segundos antes de responder. Compraria aquela cabana ainda mais rápido. E talvez tivesse coragem de confiar mais nas pessoas boas que apareceram no meu caminho. A desconfiança inicial me fez sofrer desnecessariamente. Não se arrepende de ter doado tanto dinheiro em vez de guardá-lo para si? Nunca. O dinheiro guardado é apenas papel. O dinheiro usado para criar algo que beneficia outras pessoas se transforma em felicidade, conhecimento, oportunidades. Isso tem valor eterno. Os anos passaram e a história de Antônio continuou inspirando pessoas ao redor do mundo. O Museu Sebastião Andrade se tornou ponto de peregrinação para quem buscava exemplos de como transformar sorte em responsabilidade social. Miguel, o neto de Sebastião, assumiu gradualmente a administração do museu, permitindo que Antônio e Helena tivessem mais tempo para projetos pessoais. Eles decidiram viajar pelo Brasil, visitando outros museus comunitários e projetos de preservação histórica. É nossa aposentadoria ativa, brincava Helena. Em vez de ficar em casa assistindo televisão, vamos conhecer pessoas inspiradoras que estão fazendo a diferença em suas comunidades. Durante uma dessas viagens, visitaram uma pequena cidade no Nordeste, onde uma professora aposentada havia criado um museu sobre cultura local numa casa abandonada, que ela comprou com suas economias. Sua história me inspirou a não desistir quando todo mundo disse que eu estava maluca, contou a professora para Antônio. Se um carpinteiro conseguiu criar algo tão importante, uma professora também podia tentar. E conseguiu, respondeu Antônio, admirando o pequeno mas organizado acervo. Você provou que o que importa não é o tamanho do projeto, mas o amor e dedicação que colocamos nele. Histórias como essa se repetiam em várias cidades que visitavam. A história de Antônio havia se tornado lenda urbana positiva, inspirando pessoas comuns a fazerem diferença extraordinária em suas comunidades. Aos 70 anos, Antônio resolveu escrever um livro contando sua história completa, desde a compra da cabana até as descobertas múltiplas de Sebastião. O livro foi lançado com o título O Subsolo da Generosidade, e toda a renda foi destinada ao fundo de bolsas para estudantes de história. Por que decidiu escrever o livro agora? Perguntou um jornalista durante o lançamento. Porque percebi que minha história não me pertence. Pertence a todas as pessoas que podem se inspirar nela para fazer escolhas melhores. Um livro permite que a mensagem chegue a pessoas que nunca conseguiria alcançar pessoalmente. O livro se tornou best-seller nacional e foi traduzido para 12 idiomas. Universidades o adotaram como leitura obrigatória em cursos de ética, história e responsabilidade social. Mas o maior orgulho de Antônio não vinha dos prêmios ou reconhecimentos. Vinha das cartas que recebia de pessoas comuns que haviam mudado suas vidas, inspiradas em sua história. Uma carta particularmente emocionante chegou de uma viúva de 80 anos, que havia usado suas economias para criar uma biblioteca comunitária em sua cidade natal.
Senhor Antônio, li seu livro e chorei de emoção. Meu marido faleceu há 5 anos e deixou uma pequena herança. Todos me aconselhavam a guardar o dinheiro para emergências médicas. Mas depois de ler sua história, decidi usar o dinheiro para criar algo que beneficiasse minha comunidade. Abri uma biblioteca numa casa alugada, com livros doados por moradores locais. Hoje recebemos 50 crianças por dia para atividades de leitura. Nunca me senti tão útil e feliz em toda a minha vida. Obrigada por me ensinar que generosidade é o melhor investimento que podemos fazer. Essa carta vale mais que todos os prêmios que já recebemos, disse Antônio para Helena, com lágrimas nos olhos. É a prova de que sua história cumpriu seu verdadeiro propósito: inspirar outras pessoas a serem melhores. Nos últimos anos de sua vida, Antônio se dedicou principalmente a receber visitantes no museu e contar pessoalmente sua história para quem tivesse interesse. Mesmo com problemas de saúde relacionados à idade, fazia questão de estar presente sempre que possível. Por que não se aposenta completamente? Perguntava Helena quando ele insistia em trabalhar mesmo nos dias em que se sentia mais cansado. Porque cada pessoa que ouve essa história pode ser inspirada a fazer algo extraordinário com sua própria vida. Como posso me aposentar de uma responsabilidade tão importante? Uma tarde, enquanto contava sua história para um grupo de estudantes universitários, Antônio teve uma reflexão profunda sobre sua jornada. Quando comprei aquela cabana, achei que estava fazendo a única escolha possível para recomeçar minha vida. Não sabia que estava iniciando uma aventura que duraria décadas e tocaria a vida de milhares de pessoas. Isso me ensinou que nunca sabemos onde nossas decisões corajosas podem nos levar. Por isso, sempre vale a pena escolher a coragem em vez do medo, a generosidade em vez do egoísmo, a esperança em vez do desespero. Um dos estudantes perguntou: Professor, qual foi o momento mais difícil de toda a sua jornada? Antônio pensou por alguns minutos antes de responder. O momento mais difícil foi quando percebi que minha sorte havia despertado a ganância e a maldade em pessoas que eu julgava conhecer. Foi doloroso descobrir que dinheiro pode revelar o pior lado das pessoas. Mas também descobri que há muito mais gente boa no mundo do que gente má. O segredo é não deixar as experiências ruins nos impedir de confiar nas pessoas boas. E qual foi o momento mais feliz? O momento mais feliz não foi quando encontrei o tesouro. Foi quando percebi que havia conseguido honrar a memória de Sebastião, transformando sua coleção em algo que beneficia toda a comunidade. Naquele momento entendi que havia encontrado o meu verdadeiro propósito na vida. Aos 75 anos, Antônio começou a sentir que sua energia estava diminuindo. Os médicos recomendaram que reduzisse suas atividades, mas ele se recusava a parar completamente de trabalhar no museu. Helena, promete para mim uma coisa, disse ele numa tarde tranquila, enquanto organizavam documentos no escritório do museu. O que você quer que eu prometa? Que vai continuar contando nossa história mesmo depois que eu não estiver mais aqui. Que vai manter viva a mensagem de que a generosidade sempre compensa, que fazer a coisa certa vale mais que qualquer riqueza material. Antônio, não fale assim. Você ainda tem muitos anos pela frente. Posso ter ou não, mas quero ter certeza de que nossa história vai continuar inspirando pessoas por gerações. Esse é o verdadeiro tesouro que construímos juntos. Helena prometeu, com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Antônio teve um sonho vivido. Sonhou que estava novamente no subsolo da cabana, no dia em que encontrou o primeiro baú de moedas antigas. Mas desta vez, Sebastião estava lá com ele. Antônio, disse o velho colecionador no sonho, você superou todas as minhas expectativas. Não apenas preservou minha coleção, mas transformou minha história de solidão em história de união comunitária. Apenas segui meu coração, Sebastião. E foi exatamente isso que eu esperava que fizesse. Pessoas como você são raras. Por isso escolhi esconder os tesouros em vez de deixá-los para a família gananciosa. Sabia que, eventualmente, alguém digno os encontraria. Você sabia que eu compraria a cabana?
Não sabia que seria você especificamente, mas sabia que uma pessoa de coração puro eventualmente chegaria até aqui. O universo tem forma de colocar as coisas certas nas mãos das pessoas certas. E agora? O que acontece agora? Agora você pode descansar em paz, sabendo que cumpriu sua missão na Terra. Transformou sorte em generosidade, desafios em oportunidades, conflitos em união. Deixou o mundo melhor do que encontrou. Antônio acordou do sonho com uma sensação de paz que não sentia há anos. Passados alguns dias, percebeu que sua energia estava voltando e sua disposição para trabalhar havia se renovado. Tive um sonho muito significativo, contou para Helena. Acho que Sebastião veio me dizer que nossa missão está completa, mas que ainda temos trabalho a fazer. Que tipo de trabalho? Garantir que nossa história continue inspirando pessoas muito depois que não estivermos mais aqui. Com essa motivação renovada, Antônio e Helena começaram a trabalhar na criação de uma fundação que perpetuasse os valores demonstrados em sua jornada. A Fundação Sebastião Andrade seria dedicada a apoiar projetos de preservação histórica comunitária em todo o Brasil. Queremos que nossa história seja apenas o começo, explicou Helena durante o lançamento da fundação. Queremos inspirar milhares de outras histórias similares pelo país inteiro. A fundação começou pequena, mas cresceu rapidamente com doações de pessoas inspiradas pela história de Antônio. Em pouco tempo estava financiando projetos de preservação histórica em dezenas de cidades brasileiras. Um dos primeiros projetos financiados foi a restauração de uma igreja colonial abandonada numa cidade histórica de Minas Gerais. O projeto empregou dezenas de artesãos locais e transformou a igreja em centro cultural comunitário. É exatamente isso que queríamos ver acontecer, disse Antônio quando visitou a igreja restaurada. Nossa história inspirando outras pessoas a preservar patrimônio histórico e beneficiar suas comunidades. Aos 80 anos, Antônio foi homenageado pelo governo federal como patrono nacional da preservação histórica comunitária. A cerimônia aconteceu em Brasília, com presença de autoridades nacionais e internacionais. Antônio Silva representa o melhor do caráter brasileiro, disse o ministro da Cultura durante a cerimônia. Transformou uma descoberta pessoal em benefício coletivo, provando que a generosidade individual pode gerar transformações sociais profundas. Durante seu discurso de agradecimento, Antônio foi direto ao ponto. Esta homenagem não é para mim. É para todos os brasileiros que escolhem fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. É para todas as pessoas que usam sua sorte, seu talento ou seus recursos para beneficiar outros. Somos milhões de pessoas fazendo a diferença silenciosamente em nossas comunidades. Eu apenas tive a sorte de ter minha história contada. O aplauso foi de pé e durou mais de 5 minutos. Na viagem de volta para São Bento do Sapucaí, Helena comentou: "Você percebe que se tornou símbolo nacional de generosidade e integridade? Símbolos são importantes para inspirar outras pessoas. Se minha história pode motivar alguém a ser mais generoso ou mais íntegro, então valeu a pena toda essa exposição pública." De volta à sua cidade, Antônio voltou à rotina tranquila de trabalhar no museu e receber visitantes. Mas agora tinha uma compreensão ainda mais clara de seu papel no mundo. "Não sou mais apenas o homem que encontrou um tesouro", disse para um grupo de estudantes durante uma de suas palestras regulares. "Sou uma prova viva de que qualquer pessoa pode transformar sua vida em exemplo inspirador para outros. Todos vocês têm essa mesma capacidade. A questão é, que tipo de exemplo vocês querem ser?" A pergunta sempre gerava reflexões profundas nos ouvintes. Um dia, enquanto organizava documentos no subsolo do museu, Antônio encontrou mais uma carta de Sebastião, que havia passado despercebida durante todas as catalogações. Esta carta tinha uma instrução diferente. Abrir apenas quando você completar 80 anos e tiver certeza de que cumpriu completamente sua missão. Como havia acabado de completar 80 anos, Antônio abriu a carta imediatamente. "Meu caro sucessor, se está lendo isto aos 80 anos, significa que dedicou 3 décadas da sua vida a honrar minha memória e preservar patrimônio histórico. Por isso,
Quero fazer minha última revelação. Você não encontrou meus tesouros por acaso. Eu o escolhi. Observei você durante meses antes de partir. Vi como tratava pessoas, como trabalhava honestamente mesmo em dificuldades financeiras, como era generoso mesmo tendo pouco. Por isso, deixei pistas que o levariam até minha cabana. O corretor que vendeu a propriedade para você havia recebido instruções minhas para oferecê-la especificamente para você, pelo preço que podia pagar. Tudo foi planejado porque sabia que você seria digno de meus tesouros e faria bom uso deles. Você não teve sorte, Antônio. Você foi escolhido. E minhas expectativas sobre seu caráter se confirmaram completamente. Obrigado por uma vida inteira dedicada a fazer a coisa certa. Assinado, seu admirador eterno, Sebastião Andrade. Antônio leu a carta 3 vezes antes de compreender completamente seu significado. Tudo havia sido planejado por Sebastião. Ele não havia encontrado o tesouro por acaso. Havia sido escolhido para encontrá-lo. A revelação o emocionou profundamente. Significava que Sebastião havia confiado nele completamente, mesmo sem se conhecerem pessoalmente. Helena, precisa ler isto, disse ele, com voz embargada pela emoção. Depois de ler a carta, Helena ficou em silêncio por vários minutos. Isso muda nossa percepção de toda a história, disse ela finalmente. Não foi coincidência. Foi um teste de caráter que durou décadas e você passou com distinção máxima. Sebastião estava certo sobre uma coisa. Eu teria feito exatamente as mesmas escolhas, mesmo sabendo que estava sendo testado, porque eram as escolhas certas a fazer. Por isso ele escolheu você. Tinha certeza de que faria o correto, independentemente das circunstâncias. A descoberta da última carta de Sebastião deu a Antônio um sentimento de conclusão que não sabia que precisava. Toda a sua jornada, desde a compra da cabana até a criação da fundação, havia sido validada pelo próprio homem que iniciou tudo. Naquela noite, Antônio sonhou novamente com Sebastião. Desta vez, o velho colecionador estava sorrindo. Agora você sabe a verdade completa, disse Sebastião no sonho. E continua sendo a mesma pessoa íntegra que eu escolhi há 30 anos. Obrigado por confiar em mim, Sebastião. Obrigado por provar que minha confiança estava bem colocada. Você transformou minha coleção solitária em patrimônio comunitário, minha história triste em história inspiradora, minha desconfiança das pessoas em prova de que existem pessoas maravilhosas no mundo. O que acontece agora? Agora você pode viver seus últimos anos com a certeza de que cumpriu perfeitamente sua missão. E pode morrer em paz, sabendo que deixou um legado que durará gerações. Antônio acordou do sonho com profunda sensação de gratidão e realização. Nos anos seguintes, mesmo com a saúde debilitada pela idade, continuou trabalhando no museu sempre que possível. Sua história havia se tornado lenda mundial sobre generosidade, integridade e responsabilidade social. Estudantes de dezenas de países visitavam São Bento do Sapucaí para conhecer pessoalmente o homem que transformou descoberta de tesouro em exemplo de vida. Cada visitante ia embora inspirado a fazer diferença positiva em sua própria comunidade. Professor Antônio, perguntou uma estudante japonesa durante uma das últimas entrevistas que concedeu, qual é sua mensagem para as futuras gerações? Minha mensagem é simples. Nunca subestimem o poder das escolhas corretas. Uma única decisão de fazer o que é certo, mesmo sendo difícil, pode transformar não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Escolham sempre a generosidade em vez do egoísmo, a verdade em vez da mentira, a coragem em vez do medo. O mundo precisa de pessoas que façam as escolhas certas. O senhor se considera um herói? Não. Me considero uma pessoa comum que teve oportunidade extraordinária de fazer escolhas importantes. Qualquer um pode ser herói nas pequenas decisões do dia a dia, ajudar um vizinho, ser honesto num negócio, compartilhar conhecimento, preservar algo importante para as gerações futuras. Heroísmo não é só para situações dramáticas.
está nas escolhas cotidianas que fazemos quando ninguém está prestando atenção. A entrevista foi vista por milhões de pessoas ao redor do mundo e se tornou viral nas redes sociais, inspirando movimentos de generosidade comunitária em vários países. Aos 85 anos, Antônio começou a sentir que sua energia estava se esgotando definitivamente. Passou a dedicar-se principalmente a escrever cartas de orientação para pessoas que pediam conselhos sobre como replicar projetos similares ao museu. Uma das cartas mais tocantes foi enviada para uma professora aposentada do Rio Grande do Sul que queria criar um museu sobre imigração alemã em sua cidade. Cara professora, sua intenção é nobre e necessária. A preservação da história da imigração é fundamental para que as futuras gerações entendam suas origens. Meu conselho é: comece pequeno, mas comece. Use sua própria casa se necessário. Peça doações de objetos para famílias descendentes de imigrantes. Organize tudo com carinho e dedicação. A comunidade logo perceberá o valor do projeto e começará a apoiar. Lembre-se, o tamanho do projeto não importa. O que importa é a sinceridade da intenção e a persistência na execução. Você pode contar com o apoio da nossa fundação quando precisar. Torço por seu sucesso. Com admiração, Antônio Silva. Cartas como essa eram enviadas semanalmente para pessoas de todo o Brasil que se inspiravam na história de Antônio para criar seus próprios projetos de preservação histórica. Na semana de seu 86º aniversário, Antônio recebeu uma surpresa emocionante. Mais de 1000 cartas de pessoas de todo o mundo que haviam sido inspiradas por sua história a fazer diferença em suas comunidades. Antônio, disse Helena, organizando as cartas sobre a mesa do escritório. Você percebe quantas vidas tocou durante todos esses anos? Percebo que Sebastião fez a escolha certa quando decidiu me testar. Se minha história inspirou 1000 pessoas a serem mais generosas, então nossa missão foi cumprida multiplicada por 1000. Entre as cartas, havia histórias extraordinárias. Um médico no Acre que criou um museu sobre medicina tradicional indígena, uma dona de casa em Santa Catarina que transformou sua casa em biblioteca comunitária, um aposentado na Bahia que organizou um acervo sobre cultura afro-brasileira, dezenas de professores que criaram museus escolares sobre história local. Cada uma dessas histórias prova que sua mensagem se multiplicou pelo mundo, disse Miguel, que agora administrava completamente o museu, permitindo que Antônio se dedicasse apenas a responder correspondências. Não é minha mensagem, corrigiu Antônio. É a mensagem de Sebastião, transmitida através da minha história, multiplicada por cada pessoa que decide fazer a diferença em sua comunidade. No dia de seu 87º aniversário, Antônio acordou com uma sensação estranha de paz e completude. Passou o dia relendo algumas das cartas de Sebastião e revisitando o subsolo onde tudo começou. Helena, disse ele ao final do dia, acho que chegou a hora de fazer minha última contribuição para a nossa história. Que contribuição? Quero escrever uma carta final, que seja lida apenas depois da minha partida. Uma carta com minhas reflexões sobre tudo o que aprendi durante essa jornada extraordinária. Helena ficou emocionada, mas entendeu que era importante para Antônio ter essa sensação de conclusão. Antônio passou uma semana inteira escrevendo sua carta final. Nela, registrou todas as lições aprendidas, todos os momentos significativos, todas as pessoas importantes que encontrou pelo caminho. A carta terminava com estas palavras: para quem ler esta carta no futuro, minha vida provou que qualquer pessoa comum pode se tornar extraordinária através das escolhas que faz. Eu era apenas um carpinteiro desempregado que comprou uma cabana abandonada. Mas as escolhas que fiz depois dessa compra transformaram não apenas minha vida, mas a vida de milhares de outras pessoas. Isso não aconteceu porque eu era especial. Aconteceu porque escolhi sempre fazer o que acreditava ser correto, mesmo quando era difícil. Vocês têm o mesmo potencial. Não precisam encontrar tesouros escondidos para fazer diferença no mundo. Precisam apenas escolher a generosidade em vez do egoísmo, a verdade em vez da mentira,
a coragem em vez do medo. O mundo está cheio de cabanas abandonadas, esperando por pessoas dispostas a transformá-las em algo belo. O mundo está cheio de tesouros escondidos, esperando por pessoas dispostas a compartilhá-los em vez de guardá-los. Sejam essas pessoas. O futuro da humanidade depende de pessoas que fazem as escolhas certas. Assinado: Antônio Silva, carpinteiro, descobridor de tesouros, mas principalmente uma pessoa que tentou fazer sempre a coisa certa. Depois de terminar a carta, Antônio a lacrou e pediu para Helena guardá-la com instruções de que só fosse aberta após sua partida. Esta carta é meu último presente para o mundo, disse ele. Espero que inspire pessoas a fazerem suas próprias descobertas extraordinárias. Naquela noite, Antônio teve seu último sonho com Sebastião. Desta vez, o velho colecionador estava acompanhado de uma mulher elegante que apresentou como sua esposa Maria. Antônio, disse Sebastião no sonho, chegou a hora de você descansar. Cumpriu sua missão perfeitamente. Transformou minha história de solidão em história de união. Transformou meu legado de desconfiança em legado de generosidade. Obrigado por me dar essa oportunidade, Sebastião. Obrigado por provar que minha confiança no caráter humano estava justificada. Por sua causa, acredito novamente que existem pessoas boas no mundo. Maria se aproximou e disse: as cartas de amor que vocês preservaram no museu mantiveram nossa história viva. Gerações futuras saberão que por trás de toda a história de solidão há uma história de amor que merece ser lembrada. E agora? Perguntou Antônio. Agora você pode partir em paz, sabendo que deixou o mundo melhor do que encontrou, respondeu Sebastião. Sua história vai continuar inspirando pessoas por séculos. Antônio acordou do sonho com profunda sensação de paz e realização. Sabia que sua jornada terrena estava chegando ao fim, mas também sabia que havia cumprido completamente sua missão. 3 dias depois, numa manhã ensolarada de primavera, Antônio adormeceu pacificamente em sua poltrona favorita, no escritório do museu, cercado pelos objetos históricos que havia preservado e pelas cartas de pessoas que havia inspirado. Helena o encontrou algumas horas depois, com um sorriso sereno no rosto e uma das cartas de Sebastião nas mãos. O funeral de Antônio foi uma das maiores manifestações de gratidão já vistas em São Bento do Sapucaí. Milhares de pessoas viajaram de todo o Brasil e de outros países para prestar homenagens ao homem que transformara a descoberta de tesouro em exemplo de vida. Durante a cerimônia, Helena leu a carta final que Antônio havia escrito. Não havia olho seco na multidão quando ela terminou a leitura. Antônio nos deixou o maior tesouro de todos, disse ela em seu discurso final. A prova de que uma pessoa comum pode se tornar extraordinária através das escolhas que faz. Todos nós podemos honrar sua memória fazendo nossas próprias escolhas extraordinárias em nossas vidas cotidianas. O professor Henrique, agora com 90 anos, fez questão de estar presente apesar da idade avançada. Antônio provou que o verdadeiro valor das descobertas históricas não está no dinheiro que podem gerar, mas no conhecimento e inspiração que podem proporcionar. Ele transformou achados arqueológicos em lições de vida. Benedito, o amigo fiel de toda a jornada, chorou abertamente durante todo o funeral. Perdi meu melhor amigo, mas o mundo ganhou um exemplo eterno de como ser uma pessoa melhor. Valdete, que havia se redimido completamente durante todos esses anos de trabalho voluntário no museu, disse: Antônio me ensinou que nunca é tarde para mudar, para escolher ser uma pessoa melhor. Por isso continuarei trabalhando no museu pelo resto da minha vida. Miguel prometeu manter viva a história de Antônio e Sebastião. Meu avô Sebastião escolheu bem quando selecionou Antônio para receber seus tesouros. Agora é minha responsabilidade garantir que a história dos dois continue inspirando pessoas pelo mundo inteiro. Nos meses seguintes à partida de Antônio, o Museu Sebastião Andrade recebeu ainda mais visitantes. Sua história havia se tornado lenda sobre como uma pessoa pode transformar sorte em responsabilidade social. A Fundação Sebastião Andrade continuou crescendo sob a direção de Helena, financiando projetos de preservação histórica em todo o Brasil. Cada projeto
era uma extensão do legado de generosidade deixado por Antônio. Um ano após sua partida, foi inaugurada uma estátua de Antônio na Praça Central de São Bento do Sapucaí. A estátua mostrava o carpinteiro com suas ferramentas numa das mãos e uma moeda antiga na outra, simbolizando sua jornada de trabalhador simples à inspiração mundial. Na placa da estátua estava gravada a frase que se tornou seu lema: "O verdadeiro tesouro não está no que encontramos, mas no que fazemos com o que encontramos." 5 anos depois, a história de Antônio foi transformada em filme, produzido com recursos da própria fundação. Todo o lucro do filme foi destinado a projetos de educação histórica em escolas públicas brasileiras. O filme foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo e inspirou a criação de centenas de novos projetos de preservação histórica comunitária. 10 anos após a partida de Antônio, Helena organizou uma grande celebração em homenagem ao 10º aniversário de sua partida. Pessoas de todo o mundo se reuniram em São Bento do Sapucaí para compartilhar histórias sobre como haviam sido inspiradas por Antônio. Um professor americano contou como criou um museu sobre imigração italiana em sua cidade. Uma enfermeira canadense falou sobre o centro cultural que organizou para preservar tradições indígenas. Dezenas de brasileiros compartilharam projetos de preservação histórica que desenvolveram inspirados na história de Antônio. "Antônio não partiu", disse Helena durante a cerimônia. "Ele se multiplicou. Vive em cada pessoa que escolhe fazer a diferença em sua comunidade, em cada projeto de preservação histórica criado em pequenas cidades, em cada ato de generosidade inspirado por sua história." O subsolo onde tudo começou continuou sendo um dos locais mais visitados do museu. Ali, numa placa especial, estava escrito: "Neste local, em 2019, Antônio Silva encontrou o tesouro que mudaria sua vida e inspiraria o mundo." Mas o verdadeiro tesouro não eram as moedas antigas. Era a oportunidade de provar que generosidade e integridade sempre compensam. Visitantes de todo o mundo paravam diante dessa placa e saíam do museu com renovada determinação de fazer diferença em suas próprias vidas e comunidades. A história de Antônio transcendeu gerações. Seus bisnetos cresceram ouvindo sobre o homem extraordinário que havia transformado uma simples compra de cabana abandonada na maior lição sobre caráter e generosidade da história moderna. Escolas de todo o Brasil incluíram sua história no currículo obrigatório de educação moral e cívica. Universidades criaram cátedras sobre ética inspiradas em seu exemplo. Organizações não governamentais usavam sua história para treinar voluntários sobre responsabilidade social. A cabana que todos riram dele por comprar se tornou símbolo mundial de como as decisões mais improváveis podem levar aos resultados mais extraordinários. E o subsolo que mudou tudo continuou sendo visitado diariamente por pessoas buscando inspiração para suas próprias jornadas de descoberta e transformação. Porque a verdadeira lição da história de Antônio não era sobre encontrar tesouros escondidos. Era sobre descobrir o tesouro que existe dentro de cada pessoa. A capacidade de fazer escolhas que transformam não apenas nossa própria vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Todos haviam rido dele por comprar uma cabana no meio do nada. Mas o que havia no subsolo realmente mudou tudo, não apenas para ele, mas para milhares de pessoas ao redor do mundo que aprenderam que generosidade, integridade e coragem para fazer o que é correto são os únicos tesouros que realmente importam na vida. Fim da história. Querido ouvinte, que incrível jornada foi essa de Antônio, não é mesmo? Agora me conta. O que você achou dessa história emocionante? Qual parte mais te tocou o coração? Você acredita que Antônio tomou as decisões certas? Deixe sua opinião sincera nos comentários e nos diga de onde você nos assiste. Se você tem alguma história parecida para compartilhar, seria maravilhoso ler nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.